Você aceitaria 50 milhões pra fazer uma publicidade pra uma casa de aposta ou cassino? Essa proposta chegou pro influenciador Felca e ele recusou. Sabe quanto que eu fui oferecido já pra divulgar? 50 milhões. Também nessa última semana rolou a CPI que estão investigando as casas de apostas, publicidade de cassino com a Virgínia Fonseca, que é uma das maiores influenciadoras do Brasil. E ela foi chamada pra depois se explicar o porquê dela ter feito propaganda pra algumas casas de aposta. No vídeo de hoje a gente vai convidar alguns influenciadores pra comentar com a gente aqui sobre o que eles acham de propagandas nos seus vídeos de casas de apostas, bets, cassinos e tudo mais. Isso daí foi da vez que me ofereceram tigrinho. Aí me ofereceram 40 pau por mês. Tem um mito aí que você já contou pra gente, que se alguém do YouTube fizer, você faz. Tem um cara, eu falei, mano, assim, ó, eu não sei nem se eu posso falar, tá ligado? Mas... E também dar a nossa opinião sobre o assunto, afinal a gente já editou alguns vídeos de casas de aposta e a gente tem um pouco pra falar sobre. Então, bom, tá rolando várias e várias polêmicas em relação à questão de publicidade, né, de casa de aposta, de cassino, mano, todo lugar que você vê hoje tem casa de aposta, né? E nas últimas semanas a gente teve uma revelação bombástica do influenciador Felca, né, que inclusive já foi até nosso cliente, a gente já editou por uns 2 meses pro Felca. Ele recusou uma proposta de 50 milhões pra divulgar uma casa de aposta por 3 meses. Não é pouco dinheiro, não. Não é pouco dinheiro. E ele falou que recusou, né, por conta que não bate muito com os princípios dele. Eu não faço publi de aposta porque é a pior coisa que você faz, cara. Também tá rolando a CPI das bets, né, que recentemente a Virgínia foi lá e rolou alguns memes aí na internet. E ela foi lá pra explicar por que ela tinha aceitado fazer algumas propagandas de bet, se essa bet funciona mesmo, se é real, se dá pra ganhar, se perde, se dá pra sacar e tudo mais. Rolou aquela polêmica dela tá ali com a garrafa The Wee Pink, né, que muita gente acha que foi premeditado, dela achar que... A galera acha que tudo é uma armação, que ela foi lá 100%. Sim, não duvido também que ela tem ela tem uma puta assessoria, mas assim, a galera, pô, ela foi com essa roupa porque, mano, foi super bem pensada. Ela teve um momento lá que ela chupa o microfone achando que era o canudinho da garrafa. A galera falou, ela fez isso de propósito pra gerar marketing. Não duvido. Inclusive, né, pô, a maior marqueteira que tem nos últimos tempos, a marca dela vende milhões, mas também eu acho que a galera acha que tudo na vida tem uma explicação plausível, quando na verdade a pessoa só ela só queria tomar uma água no final tá ligado? Na verdade a pessoa só pode ser burra, gente. Vamos combinar, tá ligado? O cara chamou a Virgínia de burra aqui no meio do negócio. Então, aí, cara, rolou tudo isso. Não foi só a Virgínia que foi na CPI. No outro dia teve o Rico, né, que foi ganhador da Fazenda, também participou do De Férias com ele. Ele jogou até no Tigrinho lá na frente de todo mundo. O cara jogou no Tigrinho na frente da mina que tava fazendo... Você acha que foi propaganda? Ele ganhou uma grana pra mostrar lá como é que ele conseguiu ganhar uma grana no meio da parada. Ele ainda soltou a famosa frase, o Tigrinho soltou a carta, mano. Isso é impressionante. Isso aí ele vai contar pros filhos dele daqui a um tempo, que ele vai falar, mano, o Tigrinho soltou a carta. Um dia eu fui ter que depor lá na CPI em rede nacional. E eu joguei no Tigrinho. E ele soltou a carta. E nos últimos tempos a gente sabe que todo lugar tá lotado de casa de aposta. Seja, pô, na internet, vários influenciadores, seja no Instagram, YouTube, TikTok, fazendo propaganda de casa de aposta. O Twitter, toda postagem que você entra do Twitter, se você desce nas respostas, tem uma bet, um AD patrocinado de alguma bet. Um jogo de futebol ali, acho que a disputa maior é pra ver quem vai patrocinar o jogo. Tem, tipo assim, 5 bets, tá ligado? Onde que tá aquela regra do marketing onde uma empresa divulga, a outra não pode, a concorrente? Só que, mano, você assiste um jogo de futebol... Parece até que no final das contas é tudo do mesmo dono. Parece que é tudo do mesmo dono, tá ligado? É todo mundo... Ele criou a própria concorrência. É só pra todo mundo ganhar grana e ficar em paz, tá ligado? E só pra vocês terem uma noção, né? Vou ler aqui, tá? Porque, mano, a gente não é jornalista, não tem esses dados. Em 2024, o setor de jogos registrou um crescimento de mais de 190%. E isso representa um total de mais de 37 bilhões de reais movimentados no mercado. Então, assim, cara, é bizarro a quantidade de dinheiro que essas paradas gira, né? Provavelmente é maior que o PIB de muito país pequeno aí, provavelmente. E 37 milhões. Bilhões, né? Bilhões, né? E isso, claro, que tá atrelado a como isso tá sendo divulgado descaradamente em todos os lugares. A Rede Globo faz propaganda de bet, tipo assim, você tá vendo a novela, passa o comercial de uma bet, a Superbet, a Pixbet. Recentemente a gente tava gravando aqui, depois eu fui tomar um café e tinha um outdoor aqui na cidade, na nossa cidade então, não é tão outdoor grande. Na rua, tinha mano. Um outdoor na rua da Estrela Bet, tipo, gigantesco, um outdoor na rua da cidade. Tipo, o governo tá ganhando? Alguém tá ganhando. Eu acho que não tem nada a ver, né? Eu acho que quem ganha é a própria
É o cara que paga o outdoor. Pra ele tá sendo bizarro, né? É o melhor cliente dele. E o Felca, recentemente, né, gerou aquela polêmica ali que ele tava na live com o Luqueta e a Caju, e ele acabou ali revelando um absurdo que ele acabou recebendo ali de proposta, né, que foi de 50 milhões. Eu tenho minha dúvida se foi de 50 milhões mesmo, porque ele não precisa provar que foi esse valor, mas até o Luqueta ali ficou meio impressionado. Mentiu, mano? Será que ele mentiu? Porque como o Samu, a gente tava conversando isso antes, o Samu falou, tipo assim, pô, querendo ou não, o Luqueta ali... Ele tá andando com a galera que recebe bem. Ele anda com a galera, ele anda com o John, que tem uma bet, né? Então ele mais ou menos tem uma ideia dos contratos da galera. Assim, não duvido que possa ser 50 milhões, porque realmente a gente sabe que rola uma super grana no meio disso tudo. Mas assim, o Luqueta tendo ideia de quanto o pessoal recebe. E o problema é que o Luqueta chutou, né? E ele conhecendo o Felca, o tamanho dele, ele falar, pô, 1 milhão. E 1 milhão também já é uma grana muito boa. Ele falar 1 milhão. E o Felca... Mas acho que ele chutou baixo. Será? Milhão, assim, pensando é baixo, tá ligado? Sabe quanto que eu fui oferecido já pra divulgar? No papo reto mesmo. No papo reto? 1,5 milhão por mês. 1,5 milhão por mês? 50 milhões. E tipo assim, cara, 50 milhões pra você divulgar uma casa de aposta. Você negaria, mano? É absurdo, tá ligado? Tipo assim... Então acho que depende muito de quem você é, né? Acho que depende de quanto você precisa, né? Não, mas acho que é mais de quem você é. Eu sendo eu aceitaria, obviamente. Eu ia falar que não, eu achei que ia falar que não. Mas, pô, tem... a maioria do pessoal que acaba divulgando é influencer, né? Então, às vezes, pode queimar a imagem da pessoa ali, ela aceitar. Recentemente, eu vi um professor de inglês, que ele é muito famoso no Instagram, e ele falou também que ele recebeu uma proposta exorbitante, mas... Eu tô ligado, é queimar Jack. O pessoal até acha que ele é gringo, ele não é gringo, ele é brasileiro. Mas, enfim, ele é um professor de inglês, o conteúdo dele é didático, ele tá ensinando a galera a estudar ali, e eu acho que foge um pouco da ideia de um professor divulgar a casa de aposta, realmente, né? não faz então sentido. Ele poderia perder os clientes dele ali todos. Tem essa questão, eu acho, realmente, do que você é e de... Você precisa zelar pela sua imagem, óbvio, se é um cara de educação, se é um cara que é bem respeitado, eu acho que, pô, nada a ver você fazer uma propaganda de bet, né? Assim como o Castanhari fazer um vídeo de bet num vídeo dele de história, né? Acho que fica muito destoante ali. E por mais que ele ganhe uma grana... Você vai ver na sala de aula que o professor passa o vídeo do Castanhari e do nada entra... Aposte agora na Blaze, e do jeito que é, os alunos sacam o celular no meio da aula e começam a jogar no Tigrinho. Eu jogo, professor, eu jogo. Só que pra mim também eu acho que tem aquela questão de tipo assim, pô, a gente sabe que esses influenciadores já ganham muita grana, tá ligado? Eu acho que entra no ponto de tipo assim, a Virgínia precisa... Ela realmente precisa ficar fazendo essa parada? Eu acho que tem isso. Pô, a gente não tá bem resolvido na vida. A gente ainda tem muito pra viver, a gente muito ainda tá pra correndo ganhar. atrás. Tipo assim, a gente receber essa proposta e aceitar... É um negócio É uma coisa muito diferente do que a Virgínia, que, pô, ela, mesmo na CPI lá, ela falou quando ela faturou, né? Ela até falou isso pra Soraya, tipo, ela falou que eu fiquei milionária, a Virgínia falou, eu fiquei milionária, não foi por causa do Tigrinho. A senhora ficou milionária, né? É, mas não foi com bet, não. A senhora pode nos falar com o que foi? Eu já tinha 30 milhões de seguidores quando eu divulguei e eu tenho minha empresa. Então, tipo assim, ela já é milionária. A empresa dela faturou, sei lá, mano, 40 milhões no mês. Ela se tornou bilionária. E não só se tornou bilionária. Saiu a notícia que ela se tornou bilionária. E além da empresa dela, a WePink, né? Tem a marca Virgínia, que gera muito engajamento no Instagram e tudo mais. Então, tipo assim, o meu ponto é mais esse. Pô, a gente também sabe que o Felca é super bem resolvido, o cara é um dos maiores influenciadores que tem. Eu acho assim, beleza, não faz sentido você aceitar. Você já ganha uma grana fodida. Tipo assim, realmente você vai só sujar seu nome à toa. Mas em muitos outros casos, que é o que a gente presencia muito aqui na produtora, é uma galera que, tipo assim, não consegue se manter se não aceitar essas apostas. Né? A fazer publicidade pra casa de aposta, fazer publicidade pra um cassino. Porque aí realmente são influenciadores um pouco menores, né? Que às vezes não ganham muita grana fazendo muita publicidade, não ganham muita grana com o YouTube, que a gente sabe que, pô, a renda mesmo ali não vem totalmente do YouTube. E tem um mito também que o pessoal acaba achando que todo youtuber é milionário, né? Tipo, muitos youtubers que fazem, sei lá, 1 milhão de views no mês, isso dividido nos 30 dias no mês ali mesmo, acaba que muitos youtubers não conseguem pagar nem a edição do canal. E ele não pode parar de fazer o conteúdo dele, porque tem muita gente que acompanha ele e acaba que ele precisa de uma ajuda. Querendo ou não, também é o sustento do cara, né? Se ele para... Não só dele, né? Acaba que, tipo, muita gente tem um editor fixo dele ali. Tipo, e o editor depende daquela grana. E não só o editor, tem o thumb maker, tem um roteirista. Tipo, muita gente acaba fazendo um conteúdo que exige uma equipe e essa equipe não se sustenta só com visualização, né? A gente já passou por muito disso aqui na produtora. Tipo assim, pô, a gente já participou de vários canais. A gente já falou no nosso último vídeo que a gente já trampou pra mais de 100 influenciadores e realmente é verdade. E, cara, e muitos influenciadores que a gente trampava pararam de
editar com a gente, trabalhar com a gente, justamente porque eles perderam a parceria, porque acabou o contrato ali por alguma coisa e não ia sobrar grana. Muito canal se sustenta 100% por conta dessas granas de aposta. Como a gente falou no começo, a gente vai chamar alguns influenciadores aqui para trocar uma ideia, e uma delas que a gente pensou ia ser a Beta, porém ontem mesmo ela já comentou sobre isso em um podcast, e a gente acabou que vai reagir aqui junto com vocês para ver o que ela falou, qual é a opinião dela, e ver se a gente concorda ou não, da nossa opinião. O que ela falou, ali. A gente acabou nem vendo tanto assim, mas... E a gente vai ver junto aqui. A gente está falando de uma indústria, né, a Bet especificamente, tem um poder destrutivo infinitamente maior do que o cigarro, infinitamente maior do que a loteria. Então, a gente está falando de alguma coisa que é muito mais complicado, que realmente está mexendo com muita gente. A Beta falou da loteria e foi um dos argumentos que a Virgínia usou na CPI. Verdade. Falou que, pô, a Mega Sena tá aí, a galera faz e as ela bets falou até agora... que ela fez uma fezinha pra ela fez uma fezinha de 10 mil reais, tá ligado? Na Mega Sena virada. Se pôr 10 mil reais pra ela, não deve ser nada. E aí não adianta, porque se a gente colocar na televisão a Virgínia, quem é que vai ganhar? O público vai olhar os parlamentares e a Virgínia. No final das contas, vai ser muito fácil ficarem do lado de uma pessoa que tem muito mais carisma, que tá na internet, que todo mundo já acompanha a vida. Então, a gente vai acabar tendo aquelas soluções fáceis para problemas complexos, que é o eu não tô obrigando ninguém a jogar, joga quem quiser, isso está dentro da lei. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acaba pegando uma indústria que é muito poderosa e resolvendo de uma forma muito simples, e no final quem vai pagar é quem tem menos, e aí isso é quase uma redistribuição de renda ao contrário, porque a gente está tirando de pessoas que não têm nada para dar para pessoas que têm muito dinheiro para pagar milhões para os influenciadores continuarem falando sobre isso. Bom, essa aí foi a opinião da Beta sobre o assunto, né? Bem forte a opinião dela. Forte, ela tem uma opinião bem formada, que ela é realmente contra, né? Ainda mais a parte ali do final que ela comenta sobre estar tirando dinheiro de quem tem menos para dar para mais, né? Tipo, é uma distribuição de renda invertida, então acho que isso aí é um dos pontos aí negativos, né? Tem os seus pontos ali que muitos vão ser a favor, mas nem tudo é só positivo, né? Mas assim, nem tudo é só a favor. Não é contra também, tá ligado? E a gente também chamou outros 2 clientes nossos aqui, o Gustavo do canal Reset e o Edu do canal IAE Clan, pra dar suas opiniões também. Eu basicamente já fechei com as maiores bets do mundo. Várias, eu já fiz Betano, Parimate, Stake. O que meio que as pessoas falam em relação a bet hoje é a questão, vamos botar assim, ética. Tipo assim, o quão errado é isso, ou será que é realmente errado? Mas o lance é que assim, já neguei um contrato sem igual, que tipo assim, eu nunca recebi nada parecido com isso até hoje, inclusive, que foi de tigrinho, tá ligado? De cassino. E foi tipo assim, 40 mil por mês. Com 40 mil por mês, eu poderia produzir muita coisa. Muita coisa. Eu poderia estar em lugares que eu jamais estive, eu poderia vivenciar experiências que eu jamais vivenciei. Mas aí o porquê que eu aceitei a bet e por que eu rejeitei o cassino, eu rejeitei o tigrinho? Porque, cara, aposta quem quer também serve pro tigrinho. Entra quem quiser. Só que o lance é que a bet, ela envolve muitas coisas. Pra rolar uma fraude da bet, tem que ser um negócio muito bem feito, tem que ser muito bem produzido. É até legal explicar pra galera que tem diferença, né, de bet e de cassino, né? Hoje em dia até parece que é a mesma coisa, né? Todo mundo já deve achar, você faz bet, é como se estivesse apostando no tigrinho. Não, a bet é aposta esportiva. Não é girar uma roleta. Não é girar uma roleta. E a bet, ela envolve ali a galera do futebol ou de outros esportes. Então, tipo, às vezes tem um estudo sobre, às vezes tem, pra criar uma fraude, tem que rolar um nível de organização ali gigantesco. Enquanto o cassino é o tigrinho, é a roleta. Você não sabe quem é o dono, você não sabe quem controla, a gente sabe que as paradas são meio programadas. Você não sabe o algoritmo, você não sabe nada. Entendeu? É exatamente isso. Essa é a palavra. É um algoritmo. Às vezes ele vai te dar ali 10 reais pra você pra te tirar 100 reais durante a semana. Mas ele te dá aquele 10 reais que... Aqui, ó, ganhei 10 pila. Dopamina, vai lá no alto e fala, ganhei. Você já fica na esperança de ganhar de novo. Soltou a carta, como disse o Rico ontem. Inclusive, algumas dessas bets me proporcionaram coisas dentro do meu trabalho que sem elas eu não teria. E eu não falo nem sem o dinheiro delas. Isso nem se fala, né? Tipo, só o fato de hoje eu ter uma câmera boa, eu ter um computador bom, eu poder ter um cenário atrás. Porque assim, o YouTube no Brasil, ele paga diferente pra cada nicho. E não só isso, ele paga também diferente se o teu público é em inglês ou se é em português. Então, os mesmos caras que eu acabo tendo que competir, que são lá da gringa, que ganham, tipo assim, vamos supor que pra cada 1 milhão de views, eles ganhem 100 mil dólares. É muito diferente, né? Brasil, pra mim, 1 milhão de views me paga $1.000. Eles
ganham 100 mil dólares. Isso foi até uma coisa que a gente comentou aqui no vídeo, né? A gente falou sobre... Muita gente acha que o youtuber que ele tá ali fazendo 1 milhão de views no mês, pô, o cara tá estourado, tá rico. Só que às vezes não paga nem o custo do canal, né? Porque muito canal tem a edição, tem uma equipe, né? Tem gente que tem roteirista, tem a equipe, tem o seu tempo, pô. Se trabalhar o mês inteiro fazendo vídeo, no final não ganhar uma grana que você ache considerável, pô, não faz sentido você criar conteúdo nesse caso, né? Exatamente. E, tipo assim, é incomparável, entendeu? Porque o que eu vou ganhar sendo um youtuber de FIFA no Brasil não se compara com um youtuber de FIFA fora. E não se compara com um youtuber de finanças aqui do Brasil. Pra galera que não sabe, tem essa diferença, né? Um canal de gameplay não recebe o mesmo que às vezes um canal de finanças, é mais ou menos pelo público que assiste aquele canal, a faixa etária. Então, o canal infantil ganha muito porque tem muita view e muita coisa, mas pô, a criança não tem grana pra comprar o que o anunciante anunciando ali, né? Exatamente. Tipo assim, ele ganha muita grana por muita view, mas cada view paga muito menos. E outra coisa que eu acho que a gente pode entrar no ponto também, Edu, que eu acho que você pode falar bastante sobre isso, é a questão de quantidade, né? Lá fora os youtubers não têm costume de postar vídeo todo dia, postar muito, porque um vídeo sustenta eles praticamente o mês inteiro, né? E aqui no Brasil a gente vê a galera, pô, quanto mais você postar, melhor, porque mais grana você vai ganhar pra você conseguir compensar custo de edição, custo da equipe, às vezes roteirista, thumb maker e tudo mais, né? E como que você lida com isso, assim? Cara, esse é um ponto que pega na minha ferida, porque eu prezo muito por qualidade. Por exemplo, eu poderia usar uma webcam simples pra gravar meus vídeos, como eu já usei antes. Pô, pra eu ter isso, eu preciso de um apoio, entendeu? E assim, muitas marcas não vão pagar tão bem quanto uma Bet. E voltando ali pro ponto da tua pergunta, lá fora se valoriza muito a qualidade. Aqui, se você for ver, o nosso maior youtuber durante muitos anos gravava, tipo assim, no sótão da casa dele com uma GoPro... Com a câmera de ré, como a galera falava, né? Entendeu? E você tem muitos produtores de conteúdo com uma qualidade absurda e pouca view. Porque aqui o pessoal não liga tanto. Aqui você tem que ser modo Virgínia. É tipo, mimimi, 600 stories por dia. Cara, quantidade a rodo e polêmica, treta, e não necessariamente qualidade. Entendeu? Sim. Então, é muito pouco isso. E isso me pega um pouco, porque eu sou o cara que gosta de trazer qualidade. Chamamos aqui o Gustavo, né? Que é o dono do canal Reset junto com o Rafa. Hoje ele vai dar aqui opinião pra gente também sobre as questões de fazer publicidade pra casa de aposta e tudo mais. E aí, Igor, como que você enxerga isso, né? A publicidade já chegou aquela que, tipo assim... Aquela que você fala... Dói no coração e você fala, mano, essa eu vou ter que falar assim? Se apareceu essa? Sim. Mano, na verdade, assim, casa de aposta é um negócio que eu sempre fui meio contra, assim. A gente assinou na pedra, assim, que a gente ia evitar fazer ao máximo. E quando o caso de aposta começou a vir, né, o Tigrinho, a Blaze e marcas desse tipo vieram, eles desregularam todo o mercado, né, porque eles vieram oferecendo valores muito extravagantes e a publicidade, no geral, não conseguiu acompanhar, né, a tradicional publicidade, porque é um valor muito exorbitante. Valor muito além, né, do que qualquer outra publicidade. Muito além, E eu e o Rafa sempre tivemos um preciosismo muito grande com o que a gente fala no canal e o que a gente divulga pra galera, tá ligado? Eu não julgo quem faz, tá? Principalmente aquele cara que às vezes é um influenciador que tá começando, depende daquilo às vezes pra manter a família, depende daquilo às vezes pra construir a casa dele, e muitos vão falar sim, porque é um valor que bate na porta, é um valor muito alto e muda a vida do cara, tá ligado? E mudaria a minha também. Hoje eu tenho uma estrutura que não é tão grande e todo mundo depende disso, né? Eu dependo disso, minha família depende disso, e quem não queria ter 50 milhões na conta, cara, ia resolver a vida do meu pai, ia resolver minha vida, ia resolver a vida você resolver a vida sua, do Rafa, do seu pai. Exatamente, mano. Tipo, todo mundo ia se aposentar e é isso, tá ligado? Ia trabalhar muito mais tranquilo do que a gente trabalha hoje. Mas eu tenho muito negócio da consciência limpa também, tá ligado? Eu acho que a casa de aposta ela acaba prejudicando quem tá assistindo do outro lado. Eu acho que os influenciadores grandes, eles não precisam disso, tá ligado? Esse é um ponto que a gente bateu, que, tipo, galera, a gente sabe que essa galera já ganha uma grana, né? A gente tocou muito no caso da Virgínia na CPI, né? Que foi o acontecimento mais recente. Pô, ela não tá precisando divulgar a Blaze pra sobreviver, né? Então, tem esse ponto. Acho que também vai muito da ideia do canal, né? Seu canal também dita, entre aspas, né? O que você pode fazer ali. Você não vai ser um canal de informação e passar cassino pra galera. Cara, tipo assim, a aposta esportiva eu não faço também, mas eu não sou tão contra como a roleta. Só que a roleta, obviamente, ela é um jogo de azar que você sempre vai perder, tá ligado? Mas todas as plataformas de aposta esportiva têm a roleta, tá ligado? A roleta é o que... Hoje eles estão ligados, né? Tem esse lógico. E assim, cara, tipo, a gente tem que pensar que a aposta, ela é um vício
como qualquer outro vício. Claro que eu queria ter 20 milhões na conta, tá ligado? Só que não é o que eu acho que vai me fazer chegar longe, tá ligado? A gente já recebeu algumas propostas de casa de aposta, eu não pergunto nem o valor, eles têm que sondar a gente primeiro, eu nem pergunto, mexer com a mente, né? Porque é isso, mano, tipo, o ser humano, ele é falho, tá ligado? E é isso, mano, eu não quero fazer. Não pode dar sorte pro azar, né? Mas assim, a gente também tem dias ruins, a gente também passa por momentos ruins na empresa, pessoalmente, familiar e tal, e às vezes isso te pega no jeito que você fala, pô, isso vai resolver minha vida, tá ligado? E não é, tipo, não é o que eu acredito, então eu prefiro nem saber. Mas a gente já recebeu algumas. Eu já recebi, mas nunca pergunto o valor. No meu Instagram todo dia aparece um, mas no e-mail mesmo, casas grandes, assim, pro YouTube, já pros vídeos longos do YouTube já vieram, e eu sempre nem ignoro, assim. Ou eu respondo falando que não faço. Tem um mito aí que você já contou pra gente, que se alguém do YouTube fizer, você faz. Tem um cara, eu falei, mano, assim, ó, eu não sei nem se eu posso falar, tá ligado? Mas eu na verdade não sei se eu faço. Eu brinquei e falei que eu faço, né? Porque eu sei que ele nunca vai fazer, tá ligado? Que é o Iberê do Manual do Mundo, né? Eu sigo um pouco da tradição do Iberê, assim, que é um cara que, assim, a gente confia nele sem conhecer, tá ligado? Sim, eu nunca tive a oportunidade de falar nele pessoalmente. Né? Mas tipo, o Iberê construiu uma parada muito difícil no YouTube, que é uma empresa gigante com um segmento que a gente tem que é muito complexo, muito né? educativo, que é um segmento muito nichado. Né? E você vê, você acredita. Tipo assim, não é questão de acreditar, ele tá te passando a informação que muito foda. É um professorzão do YouTube. Professorzão. Então eu falei assim, se o Iberê fizer, eu faço. Como eu sei que o Iberê não vai fazer, eu sei que eu também não vou fazer. É um porto seguro, né? De tipo, se ele fizer, eu faço, mas eu já sei que ele não vai fazer. Tipo... Exato. Mas a gente fala brincando, mas é meio que isso mesmo, mano. Tipo, muita gente vê o nosso conteúdo como algo educacional ali, que ajuda a galera e tal. E quando você valida alguma coisa como essa, você traz uma visão complicada, tá ligado? Mas também eu acredito um pouco que a casa de aposta dá uma certa queimada na visão de outros anunciantes, tá ligado? Claro, nos grandes, no caso da Virgínia, não é, porque ela é a maior de todas, a publicidade tá ali, o cara vai querer contratar ela do mesmo ela fazendo casa de aposta ou não. Mas eu acho que no longo prazo isso pode acabar te prejudicando, entendeu? Também. Você diz da marca não querer anunciar com você porque você... Exato. Outras marcas do segmento, principalmente marcas grandes, perguntam se eu já fiz casa de aposta, entendeu? Antes de te contratar pra ver se Antes de contratar, exato. Então eu já vi que isso também tem um pouco desse balanço aí no mercado, então eu acho que isso também já atrapalha. Então atrapalha o próprio mercado e eu acho que atrapalha no longo prazo o próprio criador. Então assim, basicamente é isso, né? A gente trouxe opiniões, algumas das nossas opiniões aqui, a gente também trouxe opiniões de alguns influenciadores que trabalham com a gente, tanto a Beta, que é uma cliente nossa, e o Gustavo e o Edu, que a gente bateu um papo aqui, vocês viram. O intuito aqui não é a gente falar que é a favor, que é contra, mas a gente trazer tudo que acontece, esses bastidores realmente, porque como a gente falou, a gente já trabalhou para vários influenciadores que fazem bet, uns dependem, outros só fazem porque quer ganhar mais dinheiro, tá ligado? E a gente, então, tem um pouco desse lado dos bastidores. E como rolou aí, né? Tipo, é sobre refletir sobre o assunto, porque alguns são a favor, alguns fazem e precisam fazer para continuar criando conteúdo, e outros, apesar de a proposta ser muito boa, simplesmente não aceitam, né? É isso. Pô, é assim, mano, cara, você negar 50 milhões é muita coisa. Você tem que estar muito bem de vida. Mano, você tem que ter pelo menos 150 milhões no banco, tá ligado? Depois você fala assim, não quero. 50 milhões. Mano, por mais que você tenha, é um dinheiro que mexe ali com a pessoa, mano, por mais que você seja um bilionário, 50 milhões ainda é muito. É um dinheiro que mexe ali. Tipo, isso é muita coisa. Tipo, assim, é um dinheiro que você vai, sei lá, fazer um stories no dia e falar assim, mano, eu preciso... Até pela facilidade, né? Só preciso fazer um stories, mano. Eu ligar o meu celular e falar assim, gente, joga aí na Blaze, valeu. E ganha 50 milhões. Pô, eu falo no geral, né? Todo mundo precisa ralar pra caramba pra ganhar dinheiro. E você fazer lá um stories e ganhar 50 milhões... É uma coisa que mexe com a cabeça de qualquer um. Bom, e comenta aí, né? Deixa no comentário se você já jogou em alguma dessas plataformas, o que você achou desse assunto, a sua opinião, se você é a favor ou contra ali dos influenciadores fazer, se acha que cada pessoa tem que jogar se quiser mesmo ou não. Bater um papo ou se você acha que realmente é uma coisa que tinha, sei lá, ser proibido de jogar e... É que a gente não sabe a solução. Qual que é a solução? Também não sei, mano. Nem a Soraya lá, ela tá lá, tipo assim, ela não sabe nem o que era o tigrinho, tá ligado? Ela fala assim, mano, eu não sei qual que é. A Virgínia até deu uma fechadona nela, que ela falou assim, não sou eu que preciso resolver isso, eu sei que tem que resolver, tá ligado? Então, tipo assim, é uma parada realmente muito difícil. Eu vi que a China, mano, também tem
tá com Pequim, se eu não me engano. Tem muito problema com essa parada de aposta e eles conseguiram fazer um jeito que... Porque a galera lá é bloqueado, né? O governo não deixa você acessar, só que a galera acessava por VPN, então, tipo assim, meio que não adiantava de nada. E aí, Pequim, se eu não me engano, eles conseguiram achar um método novo lá que, pô, até com VPN a galera não consegue jogar. Então, assim, realmente... Assim, eu acho que esse vai ser um problema histórico, né? Então, acho que a gente tá aprendendo a resolver ele enquanto ele está em pauta, né? Enfim, deixa seu like aí pra gente saber se vocês gostaram do assunto, como é que tá. Comenta aí o que vocês acham que a gente pode falar nos próximos vídeos, dá alguma dica de algo que vocês querem saber, que a gente pode passar esse conhecimento aí, ou às vezes aprender junto aqui durante o vídeo. É isso, gente. Valeu, tamo junto. Valeu. Falou.